O meu pecado, tudo que para mim é vergonha, tudo que para mim era vergonha, tudo que para mim era nojento, para ele funcionou como um perfume que o atraiu. Tudo que para você era vergonha, tudo que para você do teu passado era nojento, para Jesus Cristo foi um perfume, porque ele é atraído pelo pecador, para tornar dele um filho, uma nova criatura, para fazer dele um homem, uma mulher transformada, restaurada, para te curar, para te dar vida, para te libertar, para te fazer verdadeiramente livre. As provas de uma vida religiosa, olha, e os salvos, você pode ser salvo e ser um religioso. As provas de uma vida religiosa e numa vida de reino, são os nossos frutos. Por que você está quase se separando da tua mulher? É porque você não pede conselho para o teu pastor? É porque você ainda faz o que você quer fazer. E o teu coração não está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque você ainda está em pecado. Porque você vive uma vida religiosa e ainda não entrou debaixo do reino, da liberdade gloriosa dos filhos. Reino de Deus, frutos bons. Religioso, salvo, é crente, sabe tudo de cor. Vem à igreja, se veste como crente, põe aquele terno pentecostal, que acha que está chique, mas está brega pra caramba. Sabe tudo de cor. Sabe dar paz, paz seja convosco, graça e paz. Mas, sei lá, tudo que a igreja brasileira usa. Sabe todas as músicas, conhece todos os cantores da época. Sabe quem que saiu agora, conhece os pastores, é amigo de todo mundo. Mas os seus frutos não representam seu Pai. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. O religioso tem muita aparência, mas está seco e não tem frutos. Como nós entramos numa vida religiosa? Quantos já ouviram falar isso? Se você falou isso, não dê risada, fique quietinho, tá? É o que eu vou falar aqui. Porque às vezes eu falo, meu Deus, eu falei isso. Você pergunta para alguém, há quanto tempo você é cristão? E a pessoa te fala, desde que eu nasci, irmão. Eu sou cristão desde que eu nasci. Eu falo, tá, mas como você aceitou Jesus na barriga da tua mãe? Como que você se arrependeu quando era criança? Você tinha consciência do teu pecado? Fala, não, que eu nasci na igreja, irmão. Eu sei todos os corinhos, eu conheço tudo, seus louvores, a adoração. Eu sou familiar do pastor, sou filho do presbítero, do diácono. Sei lá, eu conheço tudo, irmão. Me criei nos bancos da igreja, dormia ali embaixo. Daí? Eu estou na igreja desde criança. Mas viver dentro de um templo significa que nós somos cristãos? Saber as modas evangélicas significa que nós somos cristãos? Se vestir como crente significa que nós somos cristãos? Falar como crente, porque tem gente que aprende a falar como os crentes. Tudo é amém, tudo é glória, tudo é paz, mas por dentro, nenhum fruto. Sabe quais são as formas de nós entrarmos na religião, mesmo na religião evangélica? Jesus nunca morreu, nunca veio à terra para levantar mais uma religião. Ele veio à terra para trazer o governo divino do seu Pai, o reino de Deus retornando à terra. Todas as religiões foram fundadas pelos homens. Todas elas te prometem os céus. O único governo divino que te diz, não espera morrer para conhecer os céus, é Jesus. Porque você agora pode experimentar os céus na terra, nesse instante. Sabe como nós entramos na religião? No sistema religioso, no sistema de doutrinas, de ritos, que o único que faz é nós trazer uma aparência, mas nunca uma mudança e uma transformação. Por tradição, por quê? Porque meu pai era cristão. Então eu nasci na igreja e eu acompanhei ele. Então até quando for confortável vir na igreja, eu fico na igreja. Até quando o pastor não me incomode muito, não pensa que o mundo é a minha vida, não me discipule, não me ensine. Até quando o pastor não ensine muito sobre dízimo, não ensine muito sobre oferta, não ensine muito sobre adultério, sobre fornicação, eu fico na igreja. Até quando eu tiver gente agradável no meu convívio social, eu não tenho para onde sair, me sinto depressivo, então vou para a igreja. Porque lá tem gente legal que conversa comigo. Então como nós entramos na religião? Por tradição, porque meu pai era, então eu também sou. Porque meu irmão me convidou e um dia fui na campanha e Deus me curou, estou ali em gratidão a Deus porque Ele me curou. Mas a tua vida nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo.
Por que eu estou na igreja? Por que muitos entram na religião, no sistema religioso? Por interesse financeiro. Porque toda a lei do reino de Deus aplicada, mesmo fora do reino, funciona. Quantos conhecem aqui pessoas que não são cristãs e elas ajudam muito aos pobres e aos necessitados financeiramente com alimentos? Você conhece algum deles que seja pobre? Todos eles são prósperos. Por quê? Porque eles estão aplicando princípios do reino, mas eles não vivem no reino. Tem gente que vem, vou fazer uma campanha com o pastor, e o cara traz aqui uma oferta de todo o coração, e Deus prospera, porque ele semeou no reino. Mas isso não quer dizer que ele seja um cristão. Ele está aqui por interesse financeiro. Sabe qual é a única forma de entrar no reino? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu estou na reta final da mensagem, já vamos terminar. João capítulo 3. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1 em diante. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos religiosos da época, ou dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo, ver o reino. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No sistema religioso nós entramos por tradições. Alguns entram porque houve uma grande crise familiar, um grande problema, e a única solução foi correr para a igreja, porque lá tem pastores ungidos que podem orar por você, e teu problema foi solucionado por um instante. Mas você gostou do lugar, se sentiu à vontade e resolveu ficar. E você aprendeu tudo o que é feito na igreja. Aprendeu as músicas, aprendeu como se vestir, aprendeu como falar, mas a tua vida continua sendo a mesma. Os teus problemas nunca mudaram, você continua em depressão, você continua odiando a tua família, você continua tendo a mesma boca que você tinha antes, o teu coração continua sendo um coração ruim, e você está aqui. Como entramos no reino? Só tem uma forma: nascendo de novo. Nicodemos foi falar com Jesus e disse: Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. E ele não deu nem tempo de perguntar nada a Jesus, porque Jesus sabia o que ele queria saber. Para você primeiro ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E depois Jesus diz novamente: para que você possa agora não somente ver o reino, mas entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. Nós nascemos de novo da água quando somos salvos através da palavra. A água, a palavra. E podemos ver o reino, porque você começa a ver o reino de Deus quando é salvo. Você vem aí na igreja e você vê os céus manifestando-se na terra. Você vê a tua vida começar a mudar, vê milagres acontecendo em você mesmo e em outros. E o que significa isso? É os céus descendo na terra. Quando acontece um milagre, quando acontece uma transformação, o que acontece? Literalmente os céus estão descendo na terra. A vontade dos céus está se cumprindo na terra. Porque nos céus não tem problemas, nos céus não tem dívida, nos céus não tem doença, nos céus não tem câncer, no céu não tem nada disso. Nos céus há alegria, a paz, a gozo do Senhor. Ele governa e todo mundo obedece. Na terra não. Então quando se manifesta algo assim é porque os céus estão descendo à terra. E nós somos salvos e podemos ver o reino. Mas para entrar no governo divino, no reino de Deus na terra, precisamos nascer do Espírito. E para que nós possamos nascer do Espírito, precisamos clamar a Deus com um coração sincero e puro. Que queremos deixar esta vida do mundo e entrar a viver a vida que Deus planejou para nós.
O pecado na vida de um cristão é algo que tem que acontecer raramente. A santidade tem que ser normal na tua vida. Quando um cristão verdadeiro peca, ele se sente muito mal, porque o pecado é um corpo estranho dentro dele e não faz parte da sua vida. Se você peca, se você fala mal, se você engana os outros e você não sente nada, tem alguma coisa errada. Você pode ser salvo, mas você precisa nascer de novo. Quando Deus te dá uma ordem, você fala: Senhor, mas os meus desejos são mais fortes que o que o Senhor quer que eu faça. Porque você ainda não nasceu de novo. Todo aquele que nasce de novo tem a identidade, tem a vida, tem o DNA de Deus. E para ele fazer o que Deus quer fazer é natural e normal. Quantos aqui que são casados? A Bíblia diz que nós temos que amar as nossas esposas. Por que a Bíblia diz que nós temos que amá-las? Porque é possível. Você pode amar a tua esposa? Pode. E como ela merece ser amada. Eu estava brincando com a minha esposa essa semana. Falei: por que a Bíblia não diz que nós devemos entender as mulheres? Porque é impossível. Oh, Deus está sendo revelação aí. Agora, o que a Bíblia diz das esposas com respeito aos seus maridos? Que elas têm que honrar os seus maridos. O que mais a tua mulher precisa é que você a ame. O que mais o teu marido precisa é que você o honre. Mas por que tem matrimônios que têm tanta dificuldade do marido amar a sua esposa? E da esposa amar a seu, e respeitar e honrar o seu marido, mesmo sendo salvos? Porque tem uma falha, tem alguma coisa errada. Para aquele que nasceu de novo, é normal e natural amar. Para aquela que nasceu de novo, é normal e natural honrar o seu marido. É normal e natural abençoar os seus filhos. Aquele que ainda não nasceu de novo fala: eu vou na igreja, sou salvo, e vive amaldiçoando os seus filhos. Viver em santidade é normal. Viver cheio do Espírito Santo é normal. Pecar é estranho. Diz: pastor, mas não aguento, não consigo parar de pecar. Você precisa nascer de novo. Como nós nascemos de novo? Quando estamos na presença de Deus de forma voluntária, dizendo: Senhor, Senhor, Espírito Santo, não aguento mais viver essa vida miserável. Vivendo uma vida de cristão falso, sendo salvo pela tua graça, mas uma vida miserável, uma vida que eu não sei para onde eu vou, não sei qual é o propósito da minha vida, a minha família está toda quebrada, a minha vida toda quebrada, não posso ter alegria verdadeira, vivo ainda aprisionado pelo sistema desse mundo. Eu necessito nascer de ti. Estamos orando, de repente, o Espírito Santo vem e ele vai dizer: e você nasce de novo. Tudo o que era velho morre e nasce uma nova criatura. Eu quero te explicar um texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O que diz 2 Coríntios 5, 17? Tem gente que sabe esse versículo de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram? Não. Como que diz? As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Tá. Se nós nascêssemos de novo no instante em que nós somos salvos, as coisas velhas passariam. E tudo se faria novo. Mas tem muitos salvos que as coisas velhas não passaram e tudo não se fez novo. Continuam tendo a mesma vida. Eu vou repetir. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tem gente que é salvo, aceitou Jesus, genuinamente foi salvo, mas a salvação não resolve os teus problemas. A salvação resolve a tua eternidade. Você é salvo, mas continua pecando. Continua amaldiçoando os teus filhos, continua maltratando a tua mulher, continua bebendo aquela cervejinha no domingo, continua enganando todo mundo, continua fazendo todas as porcarias que você fazia no mundo. Mas a Bíblia diz que tudo se fez novo. Então por que não se fez novo na minha vida? Porque você é salvo, mas ainda não nasceu de novo. A Bíblia diz que um dia vai haver pelo menos uma meia hora de silêncio nos céus, igual que agora. Por que eu estou falando isso com você? Você fala: ah, pastor, eu nasci, fui salvo por vários anos, mas não nasci. Por que estou falando nasci na religião? Porque eu era evangélico. Fui salvo, me entreguei a Jesus genuinamente. Tive uma experiência com o amor sobrenatural de Deus que eu fiquei doido.
O que eu fiz? Comecei a me congregar, ir na igreja. Era adolescente, tinha 12 anos. Só que a minha vida continuava igual. Eu era salvo, cantava, aprendi a tocar instrumentos, mas a minha vida continuava igual. Tinha vergonha de evangelizar, tinha vergonha de falar que era cristão, porque a minha natureza ainda não tinha mudado. Quando você nasce de novo, não precisa forçar nada, porque já não é mais teu velho homem, tua velha mulher. Há uma nova natureza se manifestando em você. Até que chegou um dia, eu tinha 17 anos. Eu tinha começado a buscar a Deus fazia muito tempo. Eu não aguentava mais viver do jeito que eu vivia. Me sentindo culpado, miserável, o último. E eu comecei a buscar a Deus desesperadamente. Desesperadamente. Falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu sei que isso que eu estou vivendo não é o que o Senhor tem preparado para nenhum dos teus filhos. Eu necessito te conhecer. Espírito Santo, vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Lembro que entrei numa reunião de jovens, sábado, no mês de setembro. Não lembro o ano agora. E começou o louvor. Eu te louvarei. Era a música da minha época, né? Naquela época. Isso que sou jovem ainda. Eu te louvarei, te glorificarei. Todo mundo ali, cantando, batendo palma. E eu sentado naquele banco. E eu esqueci do louvor. Esqueci de quem ia pregar, esqueci de todo mundo que estava do meu lado. Porque realmente eu estava desesperado. O único instante em que você poderá entrar numa nova temporada da tua vida é quando você não aguentar mais viver onde você está vivendo. Enquanto estiver confortável no lugar onde você está, você vai ficar ali. E disse, não aguento mais. E levantei a minha mão e falei, Espírito Santo, eu não saio deste lugar se o teu fogo não vier sobre mim e me transformar, me consumir para sempre, porque teu fogo consome todo pecado e transforma a nossa vida. E comecei a gritar que nem um louco. Gritar mesmo, não estava falando, estava gritando, desesperado, gritando, desesperado, porque o meu histórico, onde eu nasci, ou todo lugar onde eu estava, todo mundo que eu via era religioso, eram salvos, eram crentes desde que eles nasceram, e eu não queria ser igual a eles, porque eu entendia que a palavra de Deus nos mostrava que havia uma vida nova, e se eles não, eu também não estava vivendo, mas eu falava, pode ser diferente. E comecei a gritar desesperado, até que de repente, pum, caí ao chão e fiquei esticado no chão. Quando eu voltei, acordei, tinha terminado o culto, tinha passado mais de 2 horas. Eles tiveram que me levantar. Todo o meu corpo tremia e eu estava completamente embriagado do Espírito Santo. Me levaram para casa carregado, não conseguia caminhar sem parar de dar risada. Imagina, meu pai não era cristão. Imagina o que ele pensou quando eu cheguei em casa. Falou, meu filho foi para o bar ou foi para a igreja? Eu cheguei em casa. Enquanto eu estava no chão, Deus me deu uma visão da minha cidade. Eu tive uma visão. E desde esse dia em diante, eu soube que eu tinha nascido de novo. E não foi necessário nenhum homem, nenhuma mulher para estar comigo, para que a minha vida começasse a ser transformada. A minha transformação começou quando o meu coração estava disposto a mudar e dizer, Senhor, eu quero nascer de novo. Desde esse dia em diante, nunca mais foi difícil obedecer o Senhor. Nunca mais foi difícil servir o Senhor. E a cada dia mais, a santidade se torna mais normal e o pecado se torna estranho na minha vida. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu vivo, está debaixo dos princípios do reino de Deus. Em obediência a Ele, a minha família, se você entrar na minha casa, você vai entrar nos céus. Porque o ambiente que se respira na minha casa é um ambiente dos céus. Eu posso entrar numa igreja, eu sei quando a vontade de Deus e o reino de Deus não está nesse lugar. Porque o ambiente não é um ambiente celestial. Você entra na casa e está a esposa gritando com o marido, e eles se arrumam e vão para a igreja. Os filhos, um gritando para o outro, gritando para o pai amaldiçoando o seu filho. Tem um inferno nesse lugar. Mas quando a vontade de Deus se estabelece, quando o reino de Deus desce até a terra, é Deus mesmo, através do seu Espírito, governando sobre todas as coisas. E nós somente ouvindo a sua voz. Todo
pensamento religioso que nos diz que somos escravos, nos diz o seguinte, que nós vamos na frente e Deus está atrás de nós com um chicote. Isso é o pensamento religioso, porque o escravo só obedece quando alguém bate nele. O filho não. O filho está atrás. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O Espírito vai diante de nós, escutamos a sua voz e nós vamos seguindo ele. Sabe como que eu vim para o Brasil há 8 anos atrás? Quando ele falou comigo, vem para cá. Só que eu sabia que ele ia diante de mim. E eu caminhei sobre a sua palavra. Sem saber falar português. Eu cheguei aqui e falei, o Senhor está comigo. Eu estou caminhando na sua palavra. Quando Deus falou comigo e as anteninhas, eu preguei para 155 jovens ontem de noite. E eu falei que quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, é somente quando você o conhece. Como você vai aprender a ouvir a voz do Espírito se você não conhece Ele? Quando eu já conhecia a minha esposa, mas ela não gostava de mim. Ela achava eu estranho, esquisito. Ela não gostava de mim. Um dia as anteninhas do Espírito Santo começaram pip, 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 na minha vida. Esposa, esposa, esposa. E eu falei para ela, você vai ser a minha mulher e a mãe dos meus filhos. Porque eu estava caminhando em cima da palavra de Deus. Eu sabia que eu não estava fazendo uma coisa porque eu gostava. Somente. Era porque Deus estava falando comigo. E ela disse, você está louco? O que é isso? O que você está achando? Nesse lugar onde a gente mora não pode nem namorar. E você vem falar comigo, você é tua mulher, nem te conhece. Esquece disso. Você é meu amigo. Se você pensou que era qualquer outra coisa, pode esquecer. Sou meu amigo e nada mais. Passaram 2 meses. E ela desesperada, um dia sentou do meu lado e falou, não aguento mais. Não aguento mais Deus falando comigo. Se eu não falar o que eu tenho que falar com você, eu vou morrer. Eu tenho que dizer para você que eu te amo. Em tudo o que nós fazemos, nada fazemos sem primeiro ouvir a voz de Deus. Porque eu vivo num reino. Eu não sou parte de uma religião. Você é evangélico? Fala, não, eu não sou evangélico. Se evangélico para você significa se vestir de um jeito, falar de um jeito, eu não sou. Eu sou livre, eu sou filho de Deus. Manifesto os céus na terra em qualquer lugar onde eu estiver. E caminho debaixo da palavra de Deus. Não vivo debaixo do sistema desse mundo. Quantos aqui estão preocupados porque a Dilma acabou com o Brasil? Levante sua mão. Seja sincero. Ah, irmão, para. Levante sua mão. Quem realmente está preocupado? E nessa noite você vai deixar de se preocupar. Porque todo religioso vive de acordo com o sistema deste mundo. Os teus recursos, os meus recursos não dependem do presidente da época. Dependem dos céus descendo até a terra. Tudo que eu tenho desceu dos céus. Tudo que você necessita vai descer dos céus. Quer se arrebentar para conseguir? Então trabalhe. Quer aprender a receber de Deus? Continue trabalhando, porque abençoa o teu trabalho. Mas você não precisa arrebentar. Você não precisa tirar o tempo da tua família para ficar trabalhando. Você não precisa tirar o tempo de se congregar e ter comunhão com Deus para ficar trabalhando. Trabalha, se esforce, mas não confie no governo da época. Confie nos recursos celestiais. Tudo o que eu faço, tudo que nós como família fazemos, é porque estamos caminhando debaixo da palavra de Deus. Porque sabemos que não tem nenhum governo superior, não tem nenhum homem. Eu sou sujeito a um pastor, tenho o meu pastor, meu pai espiritual. Sou sujeito à sua autoridade espiritual. Mas ele não está acima de Deus. Nenhum homem, nenhuma organização humana está acima de Deus, porque Ele nos governa. E eu não estou falando aqui que você não se submeta, porque eu sou homem debaixo da autoridade. Eu e a minha esposa somos homens debaixo da autoridade. Eu estou aqui pregando para vocês porque meu pai espiritual me abençoou para estar aqui. Porque Ele está me cobrindo, está orando por mim. Porque Ele me enviou para estar aqui. Mas tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, quando temos abundância, quando temos pouco, quando temos o necessário, o vivemos em alegria e em paz. E literalmente os céus vivendo na nossa vida. Eu creio na salvação, sim. Sempre onde eu vou, em qualquer lugar onde eu estou, as pessoas são salvas para a glória de Deus. Creio em milagres, sim. Oro sempre por milagres, por curas. Vi quantos milagres já vi, meu Deus, nem passei conta. Se você me acompanhar pelo Facebook, você vai ver que volta e meia estamos publicando vídeos de milagres que Deus faz. Creio que Jesus voltará, creio. Ele vai voltar.
vamos estar aqui? Não sabemos. Será que voltará quando os meus filhos forem adultos? Quando os meus netos forem adultos? Não sei. Cara, o evangelho do reino, para trazer arrependimento nessa terra. Com isso eu vou terminar. O religioso te diz assim: aceita Jesus para você ir para o céu. E a pessoa fala assim: tudo bem, deixa eu viver a minha vida. Quando faltar 5 minutos para eu morrer, eu aceito Jesus e vou para o céu. Porque o religioso não tem nada a oferecer, só um formalismo. Jesus nunca disse: me aceite para ir para o céu. Todo aquele que tem comunhão com Ele, Ele se manifestará a Ele, não nos céus, aqui. Nós vamos aos céus? Vamos. Vamos. Mas os céus têm que se manifestar aqui. Primeiramente, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. O texto bíblico favorito da minha vida, João capítulo 17, versículo 3. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu has enviado. A vida eterna não é morrer e viver eternamente. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Onde? Aqui e agora. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite e você diz: pastor, eu necessito nascer de novo, eu quero hoje buscar a Deus e nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Não quero mais somente ver o reino na vida de outros, quero entrar debaixo do governo divino. Que para mim viver em santidade seja normal, que para mim fazer a vontade de Deus seja normal, que para mim obedecer a voz do Espírito Santo seja normal, que para mim ter comunhão com Deus seja normal, que para mim entregar a minha vida ao Senhor e servi-lo para sempre seja normal. Eu preciso nascer de novo.